Olá, queridos irmãos, aqui estamos para mais um estudo, 11ª lição, que tem como título Ansiando por Mais. A de hoje, segunda-feira, é Ritual e Sacrifícios. Esses sacrifícios eram os modelos, eram os tipos, porque representavam a morte e o ministério de Cristo por todos os pecadores, por nós, até hoje, pleno século XXI. E como que o israelita aprendia então sobre a graça, sobre a salvação, sobre a justificação pela fé? Através do ritual do sacrifício. Vamos ler? Em Levíticos 4, 32 a 35. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado no lugar onde se mola o holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu. Ele será perdoado. Então vejam, amados, era uma vida sendo dada por outra. O sistema de sacrifício do derramamento de sangue prefigura o sangue de Cristo Jesus. E havia por trás dessa simbologia uma realidade espiritual muito maior. E os exemplos do Antigo Testamento, o que eles fazem? Eles apresentam informações valiosas para nós hoje, certo? O que nós vimos aqui? Que a pessoa levava, né, um cordeirinho sem defeito, colocava a mão sobre esse cordeiro, confessava o pecado, ou seja, transmitia, passava o seu pecado para esse cordeiro e o imolava. Imagina que situação! A didática de Deus mostrando quão terrível é o pecado. Uma vida sendo dada por outra. Alguém deveria morrer para que houvesse, então, perdão para os pecados. E o sacerdote, então, pegava o sangue, e esse sangue, então, era levado passava sobre o chifre, depois era levado para dentro do altar, ou seja, transferindo para Jesus. Por isso que João, lá no livro de João mesmo, né? João Batista fala no verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque em Jesus o sacrifício é pleno, é completo, é total. Não haveria mais necessidade. Mas, para que o povo de Israel, na época de Moisés, pudesse entender, esses sacrifícios eram feitos, certo? Para quê? Para que eles pudessem ver de forma clara o que o pecado deles os levava, aonde, né? Até que ponto, o que eles deveriam fazer para ter, então, os seus pecados perdoados. Eles trazem para nós, né, hoje, exemplos, informações importantíssimas para a nossa vida cristã. Hoje a gente já entende que Jesus morreu por nós. Hoje nós temos esse conhecimento, mas o israelita da época de Moisés não tinha. Louvado seja Deus pelo sacrifício de Jesus. E o que acontece, amados? A mensagem central do santuário é justamente essa. Quando confessamos nossos pecados, eles são transferidos para Jesus, o Cordeiro de Deus. E quem executa o sacrifício? O pecador arrependido que transferiu o seu pecado para o substituto. Então vejam o preço. O preço que foi pago pela minha e pela sua salvação foi o sangue de Jesus, não foi prata, não foi ouro. Não é a minha ou a sua obra que nos salva. O que nos salva é o sangue de Jesus Cristo, que purifica o nosso pecado, que nos limpa, que nos torna dignos. Então, que a gente possa agradecer a Deus, porque esse sangue, ele era essencial para a expiação do pecado do povo de Israel, e ele é importante hoje na pessoa de Jesus Cristo, porque ele entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. E lá em Levíticos 17, 11, o que nós lemos, amados? Que
porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Ou seja, é o sangue de Cristo que nos purifica, que nos salva e que nos dará a oportunidade, já está dando hoje a oportunidade de irmos para o céu. Vamos agradecer a Deus por isso? Obrigada, querido Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Que nós aceitemos esse sacrifício, que a gente viva na Tua presença, Jesus, te amando e fazendo a Tua vontade. Que nós possamos entender o ritual da época de Moisés, que nós possamos entender e aceitar o Teu sacrifício na cruz por nós. Perdoa os nossos pecados, lava-nos, ó Deus, purifica-nos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Fique na paz.